Campeão, bem-vindo aí a mais um no Alvo com Álvaro, podcast do Campeões. Todas as quintas-feiras a gente está aqui para trazer sempre uma mensagem para você, para levar você para o próximo nível nos teus negócios, na tua jornada. E para nós, para mim, é uma alegria imensa poder te receber aqui nesse 2024 inteiro. A gente está aí chegando já no podcast número 39. Imagina tudo que a gente já percorreu nessa jornada. Então, revisita os outros podcasts que nós temos, tem gente incrível que está aqui hoje, mas principalmente te inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa ver tudo que nós estamos sempre trabalhando aqui. Quero agradecer sempre a parceria, ela vai pingar na tela aqui, ó, o site da NV Data, do meu querido Neto Vieira. Obrigado, Neto, por acreditar no podcast 2024, a gente está junto. Então, se você precisa hoje ter a sua empresa na palma da sua mão para você economizar dinheiro e principalmente, como diz o Neto, ganhar mais tempo, acessa a NV Data e que a turma vai estar pronto para te atender. Agora, se você é empresário, profissional liberal e quer estudar mais, ter um grupo de network poderoso para te auxiliar no teu crescimento, inscreva-se aqui na Academia dos Campeões, acesse academiadoscampeões.com.br e vai ser uma honra ter você como nosso aluno e te ajudar a alavancar os teus negócios. Eu tenho a honra de receber esse cara, olha, gravou em 2023, estamos aqui em 2024, só que dessa vez ele disse, Álvaro, eu quero acompanhar o ano inteiro. Então, senhoras e senhores, recebam ele, meu querido parceiro da Verdade, Neto Vieira, mais uma vez, cara, bem-vindo, meu irmão, Uhul! Bora lá! Vamos fazer acontecer, para Álvaro. mais uma. Vamos, vamos continuar levando conhecimento para as pessoas, mostrando o valor das informações, entendendo que, apesar de toda a inteligência artificial, de tudo que vem acontecendo, ainda é gente que define, que decide. Então, as pessoas que decidem ainda. Então, a informação ela é importante, mas o empresário, os gestores, os donos das empresas, esses caras fazem a diferença decidindo. E se eles puderem ter informação boa para decidir melhor, aí com certeza é sucesso. Bora, vamos junto, para cima, guerreiro. Tu trouxe uma coisa muito interessante. Eu sempre falo para todos os convidados aqui, cara, a gente não tem pauta, a gente tem o início do podcast, a gente tem o final do podcast, o meio a gente vai construir. Então, se você está assistindo pela primeira vez, tudo que a gente vai falar nos próximos minutos aqui não tem nada ensaiado, nada gravado. Trouxe uma coisa interessante, Neto. Mesmo que a gente esteja vivendo no momento muito de tecnologia, mesmo que a NVData entregue os melhores dashboards, os melhores planos, tudo, cara, quem decide o que vai fazer, o que não vai fazer, não é a máquina, é um ser humano, cara. Que É insight que você justamente trouxe, isso. cara. E assim, ó, e hoje o mundo empresarial tá muito desse jeito. As pessoas pedem pessoas proativas, mas aí elas não têm embasamento de informação, de dados, e aí volta pro achismo, mas na empresa que eu estava era assim, aí você toma uma decisão errada. Do jeito que eu sempre fiz era assim, e aí você toma uma decisão errada, porque o empírico às vezes ele te engana pra caramba, porque ele te deixa ou na sua melhor lembrança ou na sua pior lembrança. Então, muitas vezes eu já vi empresários falarem assim: nossa, esse mês está ruim. Aí você vai ver, o cara foi bem pra caramba. Mas é por quê? Porque pegou um ou dois ou uma semana ruim, ele colocou aquilo na cuca dele, então para ele estava ruim. Foi ver o resultado muito melhor. E vice-versa também já aconteceu. Nossa, esse mês está ruim. Nossa, não está acontecendo as coisas. E aí, a hora que você vai ver, ao contrário. Nossa, mas está bem bom. Como é isso? É porque foi aquela imagenzinha que pingou na sua cuca e ela é totalmente desse jeito. Então, o empírico ele engana demais a gente. E é normal. E é normal. Por isso que a gente fala, os dados não mentem. Então, se eles forem verdadeiros, de fontes fidedignas, eles não mentem. E tu trouxe uma coisa interessante, Neto. Eu uso muito a linguagem de startup nos negócios tradicionais, levo esse mundo de inovação para dentro dos negócios tradicionais. Nós somos a Academia dos Campeões é uma escola de negócios, mas por trás disso aí, a nossa mentalidade, em mim, dos meus sócios, é de uma startup, cara.
E uma coisa que é interessante, cara, na startup eles falam sempre muito da validação, de buscar os dados, de Aham. pesquisar, porque senão a gente fica naquele campo, eu acho que o Instagram está funcionando melhor, eu acho que o Facebook está funcionando melhor, mas eu acho que esse preço tá bom, e aí, cara, quando tu vai fazer um mergulho, buscar dados, tu vê muitas vezes que a nossa certeza absoluta está totalmente errada, cara. É isso, é isso, é isso, é isso, E aí é que eu já isso. te lanço uma pergunta, Neto. Como que nós podemos, cara, conectar o humano com esses dados, cara? E qual que é a importância de buscar? Não é só buscar dados, mas é buscar dados em fontes seguras. Álvaro, ó, a primeira coisa, ela vem antes do buscar os dados, tá? Que é o que a gente vem pregando faz 6 para 7 anos aí, que é implantar a cultura de dados nas empresas. Então, só que para as pessoas terem cultura de dados, isso leva um tempo, porque é assim, ó, mas eu já alimento o meu sistema. Mas se você alimenta da forma errada, o seu dado ele é seu, está numa fonte que é você que está alimentando e ele não é fidedigno porque você alimenta errado. Então, a gente ajuda demais as pessoas com essa conscientização. Então, por isso que eu falo que isso a gente ajuda. Quando a gente entra nas empresas, a gente já não ajuda, a gente contribui. Porque ajuda é quando você está fazendo alguma coisa voluntária, sem obrigação e sem nada. A contribuição, aí você já tem propriedade para falar de tudo. Então, quando você contribui para essas empresas, então muitas vezes a gente chega nas empresas. A primeira coisa que a gente faz não é um dashboard, é um dedo duro. O que é o dedo duro? A gente busca as informações e mostra onde, assim, cidades com nome errado. Então, vamos falar, você está em São Luís Gonzaga, certo? E aí você tem gente que escreve o seu São Luís com Z, outros escrevem com S, outros colocam o acento no ar do São, outros não colocam. E aí cada isso deriva em uma cidade diferente. E aí, a hora que você vai analisar esse dado, por exemplo, eu quero ver de São Luís Gonzaga. Putz, mas tem 4 informações de São Luís Gonzaga. Então, aí a gente mostra isso para as empresas, e a hora que a gente consegue ir mostrando isso para as empresas, eles vão ajustando o dado e isso já vai ficando corretinho na base de dados deles. Então, a informação fica muito legal aí. E aí, por isso que a gente fala que a gente contribui para isso. E aí, Ó, Neto, você estava falando, cara, de uma coisa que foi muito interessante. Beleza, o cara vai alimentando os dados, mas vai botando um tio a menos, uma vírgula a mais, e quando isso vira uma complicação. Então, não é só botar o dado, mas é botar o dado certo, da forma certa, do jeito certo, com o ponto certo. Seria isso? é perfeito, exatamente. E aí, quando a gente. E na maioria das vezes, os empresários que estão na frente da gestão, eles não têm tempo para olhar essa operação. Até a hora que eles precisam olhar o dado já direto na menor granularidade e depois até a maior. Então, a maior é o que a gente fala, vamos falar, se a gente estiver falando em dinheiro, é o total do faturamento. Tá? Aí depois você vai, faturamento ou por loja, ou por empresa, ou por, sei lá, escritório, ou por unidade de negócio, que depende muito de cada setor, ou por vendedor, ou por gerente, ou por diretor comercial, ou por região. Então, tudo isso, a hora que você começa a explorar esses dados, se eles não tiverem bem ajustados, é, não fica legal a visualização desses dados. E aí as pessoas falam assim: não, então primeiro eu vou corrigir, depois eu te chamo. Não, me chama primeiro, que eu te aponto já onde você vai. Porque senão você fica tentando corrigir coisas, demora para mudar a sua cultura de dados, e a hora que você volta ainda tem erro. Então, por isso que a gente fala que no começo a gente cria os dedos duros de informações, porque aí a gente mostra no último detalhe
onde ele deve corrigir. Então, tem muitos produtos sem categorização, tem muitos clientes também sem ramos de atividade ou áreas de negócios que eles chamam e tudo mais. Então, se você não tem essas categorizações, você não consegue descer em níveis. Então, eu atuo muito forte com o ramo veterinário, por exemplo. Tem bastante clientes no ramo veterinário. E aí você categoriza o seu cliente em hospital veterinário, em clínica veterinária, em clínica com pet shop, em só pet shop, em centro de estética e o que tem tudo. Tem hospital, tem pet shop e tem centro de estética. Então, você tem essas categorias. Aí você fala assim: vou vender um medicamento que precisa de receita. Aí não adianta você ir no centro de estética. Então, se eu for numa categorização de centro de estética, eu não vou conseguir vender lá, porque eu não tenho um veterinário que pode assinar uma receita para vender o medicamento. Então, eu vou na clínica veterinária e vou no hospital veterinário. Então, olha só o quanto tempo você economizou da sua equipe direcionando. Vá nesses clientes. Então você direciona isso e aí você vai já fazer a venda certeira, porque não adianta nada, Álvaro. Você não é veterinário, correto? E aí eu chego e falo assim: Álvaro, eu vim te vender um medicamento e que não sei das quantas. Aí você fala para mim: beleza, Neto, mas precisa de receita? Precisa. Não posso receitar. Gastei tempo, gastei energia, falei com quem eu não precisava uma coisa que eu não deveria nem ter falado. Então, assim, já poderia ter falado com uma outra pessoa mais acertadamente. Então, as informações elas servem para N coisas. Então, ela ajuda a achar buracos dentro da empresa e apontar, falar, ó, aqui tem um buraco. Você quer consertar ele? Então, assim, vamos ver o que fez acontecer com ele. Tem gente que fala assim, esse número está errado. Tá mostrando que tem um buraco aí. Se você quer consertar ou não, depende de gente. Então, você viu, a ferramenta te mostrou, tem um lugar deficitário e é você que vai decidir se você vai consertar ou não. Então, depende de gente. E é por isso que a gente tem que fazer a cultura desses empresários, a gente tem que levar isso para eles e mostrar o quanto a informação é importante, porque muitos deles ainda não entendem que a informação é importante e que eles falam assim, mas a informação está aqui dentro, eu pego a hora que eu quiser. Você pega a hora que você quiser, mas você não tem, vamos falar, muitos não têm capacidade técnica para cruzar essas informações. Porque precisa também, como o médico vai receitar, mesmo que seja alguma coisa do nosso dia corriqueiro, que seja uma dipirona, para passar a nossa dorzinha de cabeça, que a gente sabe que até qualquer um que entenda de uma dorzinha de cabeça receitaria, a pessoa mais acertada para fazer essa indicação é um médico, né? Então, assim, e essa é a grande importância da informação que a gente sempre prega para a gente levar isso para os nossos clientes e possíveis clientes e futuros clientes. Hoje, por exemplo, eu tenho um exemplo de hoje que um cara não fechou com a gente, mas ele vai fazer um BI. Então, ele pegou uma pessoa de perto dele que iria cobrar um pouquinho mais barato. Mas eu dei os parabéns para ele. Ele falou, cara, mas você está me parabenizando? Estou sim, porque eu entendi que você entendeu o que eu te falei, porque eu fui a primeira pessoa a conversar com você, e você vai mudar para essa cultura de dados. Vai chegar uma hora em um nível de complexidade que essa pessoa com um conhecimento um pouco mais raso, como você me disse, no começo ela vai te ajudar bastante. Só que depois, talvez não. E aí você vai ser o meu possível cliente. Então, assim, sempre as empresas são, de algum jeito, nossos clientes, mesmo não sendo diretamente. Então, isso é muito legal. E aí entra um outro dado do negócio, Neto, que é o relacionamento, cara, é a conexão com as pessoas.
é você estar perto das pessoas, é você investir com essas pessoas. E é uma coisa muito interessante, cara, porque às vezes, já aconteceu comigo, provavelmente deve ter acontecido contigo com a NV Data, tu conheceu uma pessoa, ajudou essa pessoa, trocou uma ideia com essa pessoa, e passou lá 6 meses, um ano, e essa pessoa fechou com você, ou essa pessoa te indicou para alguém. Cara, e vamos entrar agora em questão de negócio, não só de dados, mas, cara, o quão importante é o relacionamento para o sucesso, porque eu vejo o Neto está dando uma palestra, o Neto está dando uma mentoria, o Neto está num evento, o Neto está aqui, e eu vejo que você é um cara bem articulado, cara. O quão isso é importante também para ter sucesso. E já contando um pouquinho de como que a NV Data saiu de zero para clientes hoje para atender o Brasil inteiro, cara. Olha, eu gosto muito da frase do professor Marins, tá? Que vender, Álvaro, é informar. Então, quando você informa o seu cliente ou as pessoas que estão perto de vocês, da gente, a gente está vendendo. É, os meus, deixa eu te falar, 4, 5, 6 últimos projetos, eu não vendi. Eu fui indicado e as pessoas já falaram assim: eu quero que seja você que faça, porque vocês resolvem os problemas. Então, assim, e aí, o que é isso? É o meu cliente feliz, que usa a ferramenta e toma as melhores decisões, que contou para pessoas próximas, que têm negócios, às vezes, semelhantes, do mesmo ramo, ou às vezes não é do mesmo ramo, mas que tem a mesma dor de empresário. Então, isso é muito legal, porque o empresário, ele tem as mesmas dores. E da onde que você fala assim, mas por que você fala isso? Porque qualquer empresário, qualquer empresa que exista, ela tem dois lugares que não tem jeito de ela não ter: venda e financeiro. Por quê? Ela vende um produto, um serviço, uma imagem, qualquer coisa para alguém e ela recebe valores financeiros por isso. Então, e também, se ela recebe, automaticamente ela tem que pagar. Então, não, é um cara que só faz vídeo online. Ele tem energia, ele tem a internet, ele tem a produção, alguma coisa ele paga. Então, todas as empresas têm que ter um financeiro e tem que ter um comercial. Mas o cara é médico, ele não tem comercial. Tem sim. Porque como que eu fui nesse médico? Ou fui por uma indicação de alguém, ou foi porque ele fez alguma coisa que chamou a minha atenção, ou por um terceiro, por uma dor que eu tenho e eu fui procurar. Então, são esses 3 pontos que a gente conversa muito com os nossos clientes. Então, assim, ó, eu faço muita coisa, principalmente em finalzinho de mês, tá? Mostrando dores que todos os empresários têm. Que é o quê? Tá chegando o final do mês. Eu atingi a meta ou não? Então, muita gente dorme na empresa, Álvaro, buscando essas informações que tem lá dentro, que são as planilhas, para ver que vendedor que bateu, que vendedor que não bateu, que equipe que bateu, ou. E aí, essas pessoas, os empresários que querem fazer com que o negócio aconteça de verdade, estão preocupados, então eles ficam horas e horas fazendo isso. Não. Isso automatiza esse trabalho. Deixa quem sabe fazer. E empresários se preocupem em fazer o seu melhor negócio. Que é o quê? Cara, tem gente que é bom em motivar as pessoas, estar perto. Cara, vai cuidar do seu time, vai motivar o seu time, vai com ele para o campo, vai levar uma oportunidade diferente para um cliente. Então, isso que o empresário deve fazer. O outro é bom, vamos falar assim, em finanças ou organização de estoque. Então, cuide daquele lado e deixe que os robozinhos, deixe que as automatizações, deixe que os dashboards te mostrem as informações automatizadas. E as pessoas esquecem-se disso, Álvaro. Que aí, quando ela não fica tão envolvida na operação, ela tem tempo para ir brincar com o filho. Então, hoje é fechamento de mês. Beleza.
5 horas eu vou pegar o João para jogar bola. Entendeu? Aí, nossa, mas como que você consegue isso? Meus robozinhos estão trabalhando para mim. Então, são essas as coisas que assim, ó, a gente tem que deixar cada um na sua. Não adianta eu ficar perdendo o meu tempo querendo ver o melhor exercício de fisioterapia para o meu joelho que está machucado, para eu não pagar um profissional, para eu economizar uma bobagem dessa. E aí eu faço um exercício errado, com uma postura errada. Aí daqui a pouco eu vou parar na mesa de cirurgia porque eu não quis pagar alguém para fazer aquilo que o cara é bom. Eu não sou fisioterapeuta, mas eu sei ler. E hoje a internet conta tudo. Então eu vou para a internet e vou ler como é que faz exercício para o joelho. E aí eu faço errado, porque eu não sei. Então, pessoas precisam de pessoas. Pessoas decidem. Pessoas não são automatizadas, tarefas são. Que é isso que a gente faz, né? Fazer com que as tarefas fiquem automatizadas para as pessoas terem tempo, terem vida e tomarem as melhores decisões. E aí tu falou uma coisa interessante, Neto. A gente está entrando aí, cara, em outubro, tá? Então, nós estamos na primeira semana de outubro, ou seja, faltando aí 3 meses para fechar o ano, e muitas empresas já estão olhando para o seu 2025. E, e foi interessante, cara. Uma empresa que eu estava trabalhando, eu perguntei para ele assim, cara, você está com metas claras? Não, não estou com metas claras. Tá, mas sabe quanto faturou, quanto gastou? Ah, agora isso eu tenho. Mas tem meta? Não, não tem meta. Daí eu falei para ele, como é que você vai construir um planejamento? Como é que você vai olhar para 2025 se você hoje não conseguiu ter o dado básico, né? Faturou quanto, gastou quanto? Faturou quanto, gastou quanto? Então, Uhum. então, né? Quanto entrou e quanto saiu. Tipo, é o dever de casa. é, Esses dias eu estava atendendo uma empresária, cara, e ela disse assim: Ah, não, Álvaro, é que tem umas coisas que eu boto no caderno e tem outras coisas que eu boto no sistema. Uhum. Uhum. Eu falei, tá, mas e ano passado, quanto você faturou? Ah, não, Álvaro, eu tenho que ver. Tem que ver aonde? Não, tem que ver no sistema, tem que ver no caderno. É Sabe, cara? E justamente aí, isso. ó, para quem quer crescer, né? Isso é uma coisa que nós já falamos no primeiro podcast. Eu vou pedir pro Alan colocar aqui na descrição também o primeiro podcast que nós fizemos, cara. Que tu só pode melhorar algo se você tem. Por exemplo, você tá indo na academia, né? Cara, como é que eu sei se eu emagreci ou se eu engordei? Porque na primeira vez tu se pesou. Álvaro, como é que Perfeito. você se aumentou a minha massa muscular ou se não aumentou? Porque você mediu. E no negócio é a mesma coisa, cara. Tu só vai saber se tu cresceu ou se você não cresceu se você anotar. E é interessante, né, que o empresário, cara, por incrível que pareça, raras exceções que gosta de dados, que gostam de olhar para isso aí. Sabe, quando eu É, olho para já estou olhando para 2025, estou pensando, cara, o que que eu fiz esse ano que deu certo, que não deu certo, o que que foi bacana, como foi o meu faturamento, quanto foi o meu custo, e aí eu começo a olhar para 2025, cara, 2025 eu posso baixar meu custo, posso baixar isso, posso colocar isso, posso ver esse outro formato, mas por quê? Porque o cara vai tendo tudo anotado, cara. E aí as pessoas Álvaro. E dizem, assim, mas dá trabalho e tudo mais. Cara, dá trabalho é tu ter que encerrar o CNPJ, dá trabalho você ter que fechar a tua empresa, dá trabalho você não ter dinheiro na mesa. Como é que tu enxerga isso aí, cara? você falou exatamente o ponto fera de todos aí. Cara, o que dá trabalho é de verdade. Você fala, quero comer uma pizza e você não ter o dinheiro, eu quero trocar o meu carro e não dá, quero fazer uma viagem e não consigo. E aí, isso por quê? Porque de repente faltou uma anotação, faltou um cuidado com alguma informação que você não teve. Então, assim, ó, é, a nossa grande missão de NVData de verdade levar informação para as empresas e para os empresários. E assim, só que a gente sabe que nós estamos de verdade num oceano azul, porque tem muito espaço, mas muito espaço, mas ao mesmo tempo
As pessoas não sabem que elas precisam disso. Então a gente precisa contar para elas que elas precisam. Se você fala há 30 anos atrás, quem ia precisar de um psicólogo? Não, psicólogo é porque o cara é louco. Não, meu Deus! É um baita profissional que te ajuda com um monte de coisas. Que duas, três, cinco, de repente, 10 sessõezinhas ele te destrava a vida, né? E aí você ficou preso porque, eu vou contar para um estranho umas coisas que acontecem comigo, e é dali que as coisas se ajustam, porque você só está olhando pelo seu ponto de vista. Então, na hora que a gente mostra de verdade para as empresas, pelos dados, como elas devem. Deixa eu achar a melhor palavra. Não é agir, mas como elas devem interpretar essas informações. Esse é um dos grandes trabalhos que vem com a gente. Porque a gente não é só uma empresa que instala uma ferramenta e tchau. A gente cria um nível de compreensão das pessoas para que elas olhem as informações e entendam que aquilo é parte da rotina dela. Então, a gente, de verdade, a gente implanta cultura, né? E essa implantação de cultura, ela pode ser demorada. Meu tempo de fechamento com empresas até o ano passado era de 8 meses. Então, assim, de quando eu inicio vamos falar assim, um lead, né, até um fechamento dele, 8 meses. Nossa, mas como que você aguenta tanto tempo? Porque tem muita gente que não acha nem que precisa disso. E aí, até ela entender isso, demora um tempinho para madurar. Mas tem gente que você já fechou em 2 semanas. Claro, tem. Esses são os fora da curva. Os normais demoram um pouquinho mesmo. E tá tudo bem e faz parte do show da vida. E é uma coisa, né, Neto? É consciência, cara. Por exemplo, eu lembro de uma entrevista do Bill Gates, há muitos anos atrás, ele dizendo assim, ó, que todos os executivos precisam de ter mentores ou coaches, né? Todos. E agora eu venho numa fase, cara, muito interessante, cara. Eu tô com 3 grandes clientes, pessoas que já têm negócio, cara, que ganham muito dinheiro com o seu negócio, que tem aí um time grande de funcionário. E 80% do trabalho com esses caras não é para a empresa. 80% do trabalho é desbloqueando crenças, é trabalhando performance, trabalhando inteligência emocional, trabalhando comunicação, trabalhando relacionamento. Por quê? Porque as pessoas entenderam, cara, que se tu não tá bem aqui dentro, tu não consegue executar bem teu trabalho como mentor, como executivo, como pai, como filho. Eu falo, cara, por também cuidar da minha saúde física, mental e energética, né, cara? Mas por que que isso começou a acontecer? Porque tem muito movimento falando da importância da performance, da importância de cuidar da mente, Perfeito. da importância de travar, cara. E nós, né, como academia, como Álvaro, como Univedata, a gente ajuda Tu falou uma coisa muito interessante, cara, do professor Marins, né? Como é que é a frase dele que tu disse? A gente tem que ajudar? Vender é informar. Porque Vender e sempre informar, que cara. você. Então a gente tem que levar Uhum. informação para as pessoas, elevar o nível de consciência, mostrar ah, por exemplo, às vezes tem pessoas que vão lá, vão fechar um contrato de R$ 10.000 com a NVData, por exemplo. Aí, pô, cara, R$ 10.000 é muito caro. Vai dar aí 120 mil reais no ano. Ah, Só que aí, aham. cara, numa dessas, o Neto mostra uma projeção para ele que ele faturava 1 milhão e aquela projeção que o Neto deu vai mostrar para o cara que no outro ano ele pode faturar 2,5 milhões. Aí os 120 são mais caro. Já ficou barato. Mas, ó, vou te mostrar, vou te dar um exemplo aqui agora que aconteceu cliente meu, tá? O cara é dessa área de pet shop também, mas é uma distribuidora. E ele vende acessórios. O que ele estava querendo, a gente estava namorando há um bom tempo, vamos falar assim, né? De vai fazer o projeto, não vai. Até uma hora que ele falou: cara, então agora acho que não vai dar, porque eu talvez vou ter que construir um barracão novo, vou gastar quase R$ 1 milhão aí só para levantar essa parte que eu quero. Falei, cara, vamos fazer primeiro a análise de dados, talvez você não precise construir. Ele falou, mas
Por que você disse isso? Aí, como eu tinha ido na empresa dele, Álvaro, eu falei assim, ó, eu passei perto de alguns produtos que a sujeira do produto estava muito grande. Aí ele falou assim: Nossa, mas você repara nessas coisas, hein? Falei: Então, se a sujeira estava grande, é porque ele não vende há muito tempo. Falei: Vamos fazer análise de dados da sua empresa? Talvez você tenha produto aí que você não vende faz um bom tempo. Ele falou: isso no meu sistema não dá para puxar. Falei: Então, mais um motivo. Aí ele falou: Cara, você me convenceu. Nós fizemos o projeto. Primeira coisa que eu fiz: puxar a parte de estoque deles. Ele estava com 1.000 e pouquinhos itens, tá? Não lembro precisar. Vamos falar 1.000, tá? Só para não falar número quebrado aqui. Mais de 1.000 itens que ele tinha, que ele não vendia fazia mais de um ano. O produto dele não vence, tá? Porque é casinha, caminha, essas coisas, embaladinho e tudo, não tem problema de vencimento e tudo mais. Mas quanto um ano esse produto ocupando espaço e sem ser vendido? Beleza, levantamos lá tudo, esses 1.000 e pouquinhos itens, 900 e poucos itens lá, deu 1 milhão e pouquinhos de reais, tá? O que que esse cara fez? Netão, vou queimar praticamente no meu preço de custo. Então, esse 1 milhão e pouquinho, 1 milhão e meio, um pouquinho mais de 1 milhão e meio dele era em valor de custo. Se ele fosse vender, ia ser quase 3 milhões, 2 milhões e pouquinho, que é a margem dele. Ele vendeu praticamente no custo. Ele liberou 60 posições de pallets de armazenamento. Então, quer dizer, o que ele ia construir no outro barracão, ele não precisou construir. Então, ele continuou com aquela concentração. Ele pegou esse dinheiro que ele ia gastar, e como ele vendeu esse produto que já estava parado, sem se mexer, fez o quê? Giro de mercadoria, dinheiro para girar a mercadoria. Então, além disso, ele vendeu essa mercadoria, ele pegou o dinheiro e comprou em mercadoria que ele vendia mais, só que ele comprou à vista. Então, aí ele teve ganho em cima disso. Então, vamos falar, ó, não gastou 1 milhão, levantou 1 milhão e meio, só continha de padeiro, já foram 2 milhões e meio, e sem contar o que ele ganhou na compra à vista de produtos. Então, assim, ó, só olhando a informação e um tipo de informação em um único lugar. Fez isso em mais ou menos 3 para 4 meses. Aí, conversando com ele, vamos levantar esses números. Fizemos continha de padeiro na mão ali também. Aí eu falei assim, e o projeto ficou pago? Ele falou: Minha Nossa Senhora, tá pago mais de 20 vezes o projeto. Então, só para ter uma ideia do que é o negócio e do que é a informação. Só que aí cai no dia a dia, na rotina, no empírico, e o negócio fica parado. Então, fez um negócio, levantou dinheiro, só olhando para a informação e não precisou construir um novo barracão. Isso, Entendeu o poder da informação? e isso é importante, cara. Quando a gente fala sobre prestar serviço como mentor, ou como esse trabalho que você faz belíssimo aí, cara, com a NV Data, cara, nós precisamos, cara, levar essas informações. E uma das coisas mais importantes, cara, é que as empresas estão começando a entender ensinar a audiência. Vou pegar um caso de marketing, cara. Muitas vezes as empresas pensam que é só produto, 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 serviço, preço, preço, preço. Quando tu ensina a tua audiência, existe uma coisa, cara, do tipo assim, se isso aqui que foi de graça já me ajudou, imagina se eu pago esse cara. Então, eu vejo, Neto, estudando as personalidades, cara, pessoas que têm tendência a compartilhar mais a informação ou seu tempo, enfim, dando orientação, cara, que nem você que dá um monte de mentoria também, além da NV Data, cara, tu acaba se conectando muito e as pessoas começam a sentir vontade, cara, em querer fazer negócio contigo. Ou seja, Aham, aham. o serviço do Neto custa R$ 2.000. Mas como o Neto tem uma autoridade, como o Neto trabalha, como o Neto está no palco, o serviço dele custa R$ 10.000. Só que, por exemplo, se tu vai olhar lá,
ele é R$ 2.000, mas porque você está bem posicionado também, a tua marca, por você ajudar, eu acompanho, você gera conteúdo, o produto vai valer o serviço 5, 6 vezes mais. E isso é fundamental, cara, para a escala do nosso negócio e também do faturamento. Bom, a gente está no mês de outubro, cara, já aí praticamente é empresário que, olha, anota o que eu vou dizer para você, empresário campeão já está olhando 2025. É Anota o que eu isso. estou dizendo, empresário campeão já está olhando 2025. Daqui a pouco não está fazendo o planejamento 2025, mas já está, putz, que eu vou fazer isso, vou ajudar isso, esse troço não deu certo, que deu certo. Aí que eu te digo, Neto, esses últimos 3 meses, cara, que orientação tu dá para os empresários fazerem, mas principalmente, o que que eles devem colher de informação para construir um 2025 poderoso, cara? Álvaro, aí, como diz, eu vou chover no molhado, é olhar as informações, tá? Porque assim, ó, quem não tem informação, quem não olha a informação, vai chegar uma hora que vai perder o emprego. E aí você fala assim, ah, mas eu sou empresário, então, o seu emprego é sua empresa? Pode ser que você vá perder a sua empresa. Então, assim, tem que olhar, tem que cuidar das informações, tem que anotar. Eu tenho algumas dificuldades com anotações, tá? Estou fazendo, inclusive, uma mentoria sobre isso para nossa empresa. Já estou trocando o meu CRM por um mais fácil para eu poder lançar também, porque eu cobro isso muito das pessoas, então eu também tenho que fazer, certo? Não adianta eu falar assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, para eu fazer isso, então hoje NV Data tem dashboard de tudo, tem análise de tudo. Ah, mas a gente não estava medindo algumas horas que o Neto presta de consultoria, mas foi de graça, foi não sei das quantas. Eu estou anotando isso agora. Porque, opa, será que já está na hora de começar a cobrar por isso? Né? Por quê? Porque quando o nosso tempo vai ficando escasso, ou você aumenta o seu valor hora, ou você contrata gente. Então, tem hora que aí você vai ter que escolher. Você quer contratar gente? Ou você quer aumentar o seu valor hora? Né? Então, talvez a gente tenha que entender essas coisas. E para isso, a gente está fazendo uma mentoria pesadíssima, como você disse, se a gente não tiver mentores que provoquem a gente. E aí, o que que esses caras estão falando para a gente? Cara, muitas das coisas que a gente sabe, né? E só que eles estão ali para pôr o dedinho na ferida e falar: se você quiser ficar desse tamanho, tá tudo bem, continua assim. Agora, se você pensa em se movimentar, em crescer, em ser grande de verdade, mexa-se. Então é desse jeito. E vai para a área da informação. Qualquer empresa precisa de informação. Ah, eu vendo ração. Anota. Por quanto você comprou, por quanto você vendeu, para quantos clientes você faz isso. Você vai ter uma melhor compra. Você vai ter uma melhor gestão dos seus preços. Você vai ter uma melhor gestão dos seus fornecedores. Olha que legal. E quantos insights? Só falei que eu vendo uma ração. Então, é daí que sai um monte de coisas, das anotações, das informações. Que bacana, cara. E como é que tu tá vendo a tecnologia para 2025, cara? O quanto de verdade, assim, ó, não, a pandemia foi o marketing digital, cara, mas agora olhando a inteligência artificial, olhando os dados, né? Os dados são o novo petróleo, cara, que as pessoas estão Uhum. trazendo, cara. É aquela coisa assim, ó, ou você tem dados e cresce, ou você não tem dados e começa a decair. Como é que você está enxergando esse 2025, né? Olha, eu estou enxergando que a inteligência artificial está aí, né? Todo mundo só fala nisso, está emburrecendo muita gente. Então, pode ser que a inteligência artificial ela só se alimenta de novas ideias, de novas coisas, até de novas perguntas. As pessoas estão emburrecendo e não estão mais nem sabendo perguntar. Então, você não alimenta a própria inteligência artificial. Ela não vai mais ser tão inteligente assim se a gente continuar desse jeito. Então, sempre vai ter que ter gente,
aprendendo e entendendo como perguntar para as inteligências artificiais. A gente tem um braço de inteligência artificial, a gente usa muito a parte indutiva, então a gente treina modelos, né, de dados para que eles fiquem inteligentes também. Só que eu preciso do quê? Sempre de retroalimentação. Então, se a gente ficar só consumindo inteligência artificial, nós não estamos alimentando a inteligência artificial. E aí já já morre todo mundo abraçado, burrinho. Mas ela está aí e ela é sensacional. Isso que você trouxe agora foi muito interessante. A inteligência artificial está ficando mais inteligente e o ser humano cada vez mais preguiçoso. Cara, vou botar uma vírgula aqui para a gente iniciar um ponto e vírgula para iniciar outra jornada, cara. Quando tu olha, Neto, para as pessoas que têm muito resultado, cara, o que que você acredita? Três coisas que você acredita que fazem as pessoas e as empresas não evoluírem. E quais são as três características ou ponto? Vamos pegar aí de um empresário. Quais são os três pontos que ferram o empresário, ou de comportamento, de mentalidade, de competência? Mas quais são as outras três competências que tu acredita que fazem os empresários prosperarem, cara? Ó, vou de novo, mais uma chuvidinha no molhado. Então, assim, a informação, tá? Então, vamos falar os pontos negativos primeiro. É, não dar valor para as informações, não dar valor para as pessoas e não se comunicar. Porque muitas das vezes, Álvaro, e isso eu vejo porque eu ando em muitas empresas, mas muitas, desde pequenas com 3, 4, 5 funcionários, até com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 funcionários. Muitas das vezes, os gestores são pessoas, às vezes, um pouco mais capacitadas só intelectualmente ou com conhecimento específico de alguma coisa, tá? E por elas saberem isso, elas acham que todos devem saber e não explicam isso no detalhe para as pessoas. Eles acham, isso é muito fácil, a pessoa já entendeu. Ela não entendeu. Então, o óbvio tem que ser dito. Então, esse é um grande tchan, né? Então a gente esquece de pessoas, a gente não se comunica e a gente esquece dos dados. Tá? Aí, agora os pontos fortes aí dos grandes empresários. Eles podem, de repente, não se comunicar, mas eles têm time e têm gente e pagam pessoas para comunicar. Eles olham os dados, aí não existe um bom empresário que não olhe as suas informações, tá? E agora vem o terceiro item que eles estão começando a ficar preocupados com as pessoas, porque são elas que tomam as decisões. E esse é um dos grandes motivos de todo mundo, claro, entre aspas, aí, muita gente, e dependendo do ramo de trabalho, trazendo de novo as pessoas para os escritórios físicos. Né? Então, assim, mandei fulano para o home office. Nossa, perdeu muita produtividade. Pode ser que isso esteja acontecendo sim, porque quando você está no seu ambiente de trabalho, eu acredito que o foco ainda seja o melhor. São poucas as pessoas que produzem mais em home office, mas é só o meu ponto de vista. Não é o certo e não é o errado, né? Então, eu acredito muito nas pessoas. Cara, e é uma coisa interessante, Neto. Se falava em liderança da tecnologia, aí entrou liderança humanizada, aí Aham. entrou o líder tecnológico de novo e tá voltando essa coisa de, cara, é pessoas. Alguém, vê, o dashboard do Neto vai funcionar se o Neto não instalar ou não configurar ou alguém não botar nada, não vai funcionar.
E não vai Perfeito. dar nada por acaso. E isso trouxe uma coisa interessante, cara. Tu sabe que uma vez eu estava debatendo com um amigo meu, meu grande querido Eduardo Gross, sobre a evolução tecnológica versus a evolução cognitiva. E a curva, cara, de evolução tecnológica era muito alta, sabe? Muito rápida. E a curva de evolução cognitiva do ser humano era diferente. E aí o Eduardo me perguntou assim, ele é o cara, né, dessas teoria mais maluca e eu sou o cara da mente. Ele perguntou, Álvaro, mas por que as pessoas não acompanham a tecnologia? E eu fui claro para dizer para ele, eu falei, cara, por resistência. Porque para o ser humano mudar, cara, ele tem que fazer um trabalho muito grande, ele tem que gerar mais energia, ele tem que se desprender da segurança, de todas as respostas, para que ele possa evoluir e acompanhar. Porque a tendência do cérebro é sempre garantir a segurança, sempre garantir o nosso conforto, o que é mais fácil, o que a gente já sabe, e o que é mais gostoso fazer. Por isso que a tecnologia vai muito mais rápida, porque ela não tem essa racionalidade de, eu tenho que mudar, eu tenho que. Ela se adapta e como se fosse uma célula, ela se transmuta várias vezes. Já nós, seres humanos, a gente leva muito tempo, cara, para sacar, para poder entender. Aí tem um dos meus psiquiatras, ele fala uma coisa que é muito interessante. Opa, tá me escutando agora? Derrubou. Agora tô sim. Aí ele fala um lance, cara, de aceita que dói menos. Por quê? Porque essa é a grande sacada, cara. Quanto mais rápido a gente muda, quanto mais rápido a gente se adapta, menos a gente sofre. E se a gente passa a vida inteira brigando com isso, cara, o nosso negócio não vai prosperar. Então, para É você que isso. está olhando o nosso podcast hoje e dá uma olhada para trás para o teu 2024, ver o que você fez de bacana e o que você cagou fora do pinico, já olha para 2025 diferente. Assim como eu estou ensinando você com o meu Neto, o Neto também foi contratar uma mentoria. O Álvaro também tem processo de programa de aceleração para quê? Para ter essa melhoria constante, cara. Para quê? Porque a gente olha para o 2024 e vê o que funcionou, o que não funcionou e constrói um 2025 ainda mais poderoso. Neto, tu falou das três coisas negativas. E quais são os três pontos poderosos que você acredita, cara, que faz um grande empresário ser um grande empresário? Busque pessoas boas, esteja no meio de pessoas boas, e tenha relacionamento com elas. Olhem para as informações, se possível, diariamente e comunique-se cada vez melhor, né? Então, essas três pontos aí, quem se comunicar bem, quem tiver antenado com as informações, vai sair na frente e ter, lógico, uma boa rede de relacionamento. Então, assim, campeão anda com campeão, o Álvaro. Campeão não anda com pé de macaco, velho. Não tem jeito. Gente boa anda com gente boa. E se a gente não tiver perto desses bons e até melhores que a gente, e a gente tá assim, ó, tô indo te buscar, hein? Tô no seu calcanhar, tô chegando perto de você, cara, e a distância só for aumentando, vai chegar uma hora que essa cordinha vai romper, porque o bom não vai querer ficar arrastando o ruim e o ruim vai falar assim: ah, eu não quero correr o tanto que esse cara corre, para mim isso tá bom. E aí ele estaciona e só vem gente passando por cima. Então, mexa-se. Nossa. O Neto agora, é que nem no boxe, né, cara? Soltou o jab, preparou e E veio a marretada. pra botar o cara no canto, né, meu? É, é Porque, isso. cara, eu escutei uma frase de um amigo meu em 2018, quando eu estava começando esse trabalho de mentoria, cara, eu tinha recém feito minha formação na área do coach na época, e foi ali, setembro, outubro, eu recebi um amigo meu quando eu tinha escritório, e aí eu falei para ele, eu falei, cara, como é que tu vê o futuro profissional das pessoas? Ele disse, Álvaro, para quem for bom, sempre vai ter trabalho. Agora, para quem for ruim, vai ter trabalho por um ano, por 2 anos. Depois cai. E para você que está nos assistindo agora, cara, para você que é empresário ou para você que é CLT, para você que dá trabalho para alguém, sempre vai existir trabalho. Sempre vai existir oportunidade. Só que quem vai ficar
são as pessoas que pagam o preço, são as pessoas que fazem mais, são as pessoas que entregam mais, porque é uma coisa interessante, né? Existe a fórmula do sucesso, existe a fórmula do fracasso. A fórmula do fracasso é você só fazer o que você gosta, você só fazer o que você sabe e você só fazer o que é mais fácil. Hum. Então, se você hoje está fazendo só o que tu gosta, só o que é mais fácil, é que nem aquela frase, né? Ah, você tem que trabalhar no que você gosta. Frase de perdedor, cara. Muitas vezes o neto vai ter que fazer o que ele não gosta para que ele possa fazer o que ele gosta. Isso é fundamental, cara, para essa caminhada e principalmente principalmente para a gente ter uma das maiores promessas da NVData, que é o ganho de tempo, né, cara? E quando tu fala sobre isso, e vários podcasts eu iniciei falando dessa jornada, cara, e não tem como a gente não finalizar esse podcast nessa tocada, né? Falando sobre o tempo com os nossos filhos, o tempo com a nossa família, cara. E quando a gente tem informação, cara, eu, graças a Deus, hoje eu tenho vários momentos do meu dia que eu reservo para estar com os meus filhos, cara. Agradeço muito hoje por ter liberdade geográfica, por ter liberdade de horário, poder construir a minha agenda com responsabilidade também, mas poder estar com os filhos, cara. E isso que eu acho mais bonito que a NV Data faz, cara, vários podcasts, pelo menos uns 20 eu falei isso aí, cara. Tu ganhar o tempo com o filho, porque na verdade, né, tu que é o cara que tá por trás, cara, é... uma das coisas mais incríveis que eu escutei de você, cara, foi um dos podcasts que nós gravamos ano passado, ou uma das aulas da academia que você tava lá, que você disse assim, Álvaro, um dos depoimentos mais lindos que eu escutei de um cliente meu foi que não foi o quanto ele faturou, mas parece que você trouxe uma coisa assim, mas parece que foi o quanto de tempo que ele ganhou com os filhos dele. Não sei se tu lembra quando tu É falou. isso. Lógico, lógico, lógico. Eu tenho um cliente que ele fala que a mulher dele me ama. Eu falo, opa! Ele fala, minha mulher te ama. Eu falo assim, não, não sou eu, não. É a minha empresa que trouxe tecnologia para você poder ir embora para casa cedo, para você jogar o beach tênis com seu filho, pra você sair para correr tal dia na semana e agora ficar bonitão para sua esposa. É isso que eu levo para você. Aí fala assim, mas você não é educador físico? É isso, eu sou o educador de tempo para as informações, né? Então isso é muito legal. Neto, pegando agora, cara, esse início de outubro, finalzinho de ano, a gente está aí mais 3 meses. Eu quero que nesse momento, cara, A gente vai para o momento no alvo com o convidado, cara. Eu quero que você deixe uma frase de inspiração, aquele conselho sábio, aquele ouro em pó para quem está nos assistindo agora, para que finalize um 2024, cara, mas também que já olhe para um 2025 mais poderoso. Então, senhoras e senhores, no alvo, o Neto Vieira. Bora! Eu vejo que é assim, Álvaro, a gente tem que acreditar. E primeiro a gente sonha, né? Aí depois desse sonho, ele vira uma realidade que às vezes não é igual ao nosso sonho. Então, para a gente fazer essa nossa realidade virar igual ao nosso sonho, não desista, vai para cima, porque vai ter dificuldade para acontecer. Só que assim, mude rápido, ou melhor, erre, mas erre rápido. E se precisar mudar de direção, não tenha vergonha. Muitas vezes as pessoas falam para mim: Nossa, Neto, mas você mudou. Claro, eu não sou burro, eu estava batendo naquela parede, estava muito dura, eu vou entrar pela porta, que é mais fácil de eu entrar, né, do que eu ficar batendo na parede. Então, a gente também tem que saber os nossos erros, mas não esquecer dos nossos objetivos que estão lá na frente. Então, talvez a gente não vá ter uma linha tão reta entre esses dois pontos, mas o nosso objetivo a gente tem que saber onde ele está. Então, se a gente precisar contornar para chegar, a gente vai fazer isso. Bora, vamos junto, sem desistir. Maravilha. Neto, vende teu peixe, como é que a turma te encontra nas redes sociais? Aí, manda brasa. Vamos lá. Vocês encontram NVData no @NVData no Instagram, Neto Vieira no LinkedIn, Neto Vieira no Facebook, Neto Vieira no Instagram, nvdata.com.br e lá tem um monte de informações. E quem quiser crescer olhando para as informações, pode vir que é crescimento garantido. Bora, vamos junto. Maravilha, Neto. Obrigado, cara, por mais uma vez você ter estado aqui no Alvo com Álvaro. Obrigado por você ter, cara, investido nesse programa, porque
eu acho que foi tão bacana no passado, quando nós gravamos, eu te falei o propósito do podcast, cara, que Aham. aqui todos os podcasts eu inicio falando e fecho falando que a nossa missão é uma só, cara, ver as pessoas prosperarem na sua vida e nos seus negócios. Eu agradeço muito por você ter confiado nesse ano, cara, nesse projeto. E a gente está aí com praticamente 50 episódios, cara, rodando nesse 2024 e que 2025 possa ser ainda mais próspero para você, para a NV Data, cara. E de verdade, obrigado, meu irmão, por você estar junto nessa caminhada. Que Deus te abençoe e te traga muito mais sucesso na tua vida, meu querido. Bora lá, vamos junto, porque eu acho que gente boa anda com gente boa, Álvaro. Então eu não tenho mais nem o que completar. É só vamos. Continua segurando na minha mão, que eu continuo segurando na sua mão e vamos junto. Bora lá, vamos fazer esse negócio acontecer. Maravilha. Querido, um beijo no teu coração, fique bem e muito sucesso. Que seja um final de ano maravilhoso e que em 2025 muito mais próspero na tua vida, meu irmão. Forte abraço. Grande abraço, fiquem com Deus e bora lá fazer acontecer. Maravilha. Muito obrigado para você que ficou até o final aqui do programa. Obrigado por você estar conosco. É por você que nós fizemos o podcast. Obrigado, Nevedato, meu querido Neto. Obrigado, Academia dos Campeões, por essa parceria nesse 2024 inteiro. E lembra sempre que a nossa missão é uma só, que colocar você, o seu negócio no topo do pódio, que você prospere e cresça cada vez mais. Um forte abraço